tão fácil para você ajudar suas amigas, por exemplo, né, dar bons conselhos amorosos para elas? E por que é tão difícil, né, fazer o mesmo na sua própria vida amorosa? Porque olha só, gente, quando se trata da sua própria vida amorosa, isso demanda esforço, isso demanda sair da zona de conforto, quebrar laços, né? Sofrer, se jogar, arregaçar as mangas, cometer determinados erros, né? Cair, depois se levantar, perder a motivação e depois recuperar a motivação para continuar nessa busca, né, pelo relacionamento amoroso dos sonhos. Eu sou Fernanda Lemos, psicóloga e hipnoterapeuta, e eu ajudo mulheres como você a alcançar o relacionamento amoroso dos seus sonhos. Quando nós mulheres, né, precisamos aconselhar, incentivar amigas ou qualquer outra pessoa, né, nessa área amorosa, a gente não tem gasto de energia, né? A gente não precisa se esforçar, simplesmente a gente engaja a pessoa, motiva, né, a pessoa com as nossas palavras, né, com as nossas frases, com a nossa torcida. Então acreditar em nós mesmas é uma luta dentro da gente, né? Muitas vezes é uma luta entre o nosso consciente e o nosso subconsciente. O consciente que talvez diga você precisa sair dessa relação, por exemplo, e o subconsciente que é puramente emocional e que vem recheado com o nosso passado, né? As nossas crenças sobre nós mesmas, aprendizados, que talvez diga, por exemplo, peraí, você não pode sair dessa relação não, né? Senão você vai ficar sozinha. Ou então, você não pode sair dessa relação porque é isso que você merece, né? Você não merece ser feliz, você não merece ser amada, respeitada, entende? Então mudar a nossa própria vida amorosa demanda muita vontade, perseverança, sofrimento, engajamento, motivação, e são poucas as mulheres que resolvem pagar esse preço, tá? Então uma dica que eu te dou já, né, é pare de ficar focando nos outros, tá? Nas suas amigas ou em qualquer outra pessoa. Continue dando suas palavras de incentivo, né, para todas essas pessoas, mas, né, que são pessoas que você ama, mas também dê a você, né? Você também merece cuidado. Se priorize também, porque isso, gente, é amor próprio. Como é que você pode ter uma boa autoestima, né? Como é que você pode se permitir abandonar os problemas do passado? Como é que você pode alcançar o relacionamento amoroso dos seus sonhos? Que não são relacionamentos de contos de fadas, tá? São relacionamentos de mulheres reais, mulheres fortes, com personalidade. Como é que você pode alcançar isso se você não se ama, né? Esse é o princípio básico de tudo. Essa falta de amor, né, pode estar altamente ligada a crenças de não merecimento. Você passa a acreditar que você não merece ser plenamente feliz e ter, por exemplo, um relacionamento de verdade, né? Muitas mulheres se submetem a relacionamentos tóxicos, né, e ignoram os seus próprios desejos. Isso, gente, é extremamente prejudicial, é um descaso com a sua existência nesse mundo. A gente só consegue ser uma boa parceira, né, uma boa companheira, uma boa companhia para os homens de verdade, né, quando nós somos, em primeiro lugar, isso tudo para nós mesmas, né? A gente precisa gostar da nossa própria companhia, a gente precisa se bastar, a gente precisa saber exatamente todo o valor que a gente tem. Então, se você ainda não é uma mulher forte, de personalidade, que se ama, eu te convido a se tornar uma, né? Porque você não está fadada ao fracasso na vida amorosa, né? Então, para quem já está, por exemplo, em um relacionamento ou busca, né, um parceiro, o amor próprio deve ser sempre cultivado, né, nos pequenos detalhes. E é justamente por isso, então, que eu vim aqui nesse vídeo para te deixar aqui algumas dicas, tá? Deixar para você algumas dicas para te ajudar a plantar e cultivar esse tipo de sentimento diariamente na sua vida. São pequenas ações, gente, pequenas ações, mas que podem transformar você em uma mulher completamente diferente, tá? O primeiro ponto aqui é não se cobre tanto, tá? Tá tudo caminhando bem, você tá bem, mas muitas vezes você fica num estado mental de muita cobrança, né? Muita mulher tem isso. Então você fica pensando assim, eu deveria fazer mais, eu deveria ser uma parceira melhor, eu deveria. Parece que nunca é suficiente. E aí você fica pensando coisas como, por exemplo, eu não sou boa o suficiente, né? Ele não vai realmente gostar de mim, né? Ela é melhor do que eu.
ele nunca vai querer sair comigo, eu nunca vou encontrar alguém, né? Eu nunca vou encontrar um homem bacana que me ame de verdade. São frases, gente, que demonstram cobranças exageradas, né? De ter sempre que fazer tudo muito perfeito, direito, sempre certo. E quando a pessoa erra, quando você como mulher erra, você já acha que você vai ser rejeitada, né? Que você é uma fracassada. Então, a característica desse tipo de pensamento, né? É a habilidade de se desestimular, desmotivar, né? Todos esses pensamentos depreciativos sobre a nossa pessoa fazem a gente acreditar que a gente é menos do que os outros, né? E é isso que frustra a gente profundamente. Então, caso um cara, por exemplo, não goste de você, né? Às vezes você começa já a imaginar que é porque você não é boa o suficiente, né? Obviamente comparada ao quê? A outras mulheres, né? Você fica sempre nessa comparação. Então uma coisa é certa, todas essas ideias, todos esses pensamentos não têm a menor lógica. Afinal de contas, isso tudo vem muito mais aí, tem muito mais a ver com as nossas interpretações, né? Do que com a situação em si, ou com a forma como os homens nos veem. A nossa maneira de interpretar as coisas, né, à nossa volta, é o que realmente determina como a gente vai se sentir no final das contas. Cada mulher vai ter uma forma de interpretar, né, as coisas. Isso tem muito a ver com o quê? Com a bagagem de vida dela, com a bagagem de vida de cada uma dessas mulheres, né, com as experiências que cada uma viveu. Porém, existem formas da gente se atentar mais para isso, né? Fazendo com que a gente não seja tão afetada com essa situação. Então, quando vier um pensamento desse tipo, não tome isso já como uma realidade, tente parar um pouco a analisar esse pensamento, né? Apenas como uma hipótese a ser investigada e verificada, tá bom? Uma outra coisa importante é não fique focada no negativo. Vocês já ouviram aquela frase assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? Pois é, quanto mais você foca em coisas ruins, mais você aumenta as suas percepções negativas. Isso acontece porque tudo que a mente foca, ela expande, né? Ela tende a aumentar. Então, se você já começa o dia, por exemplo, com pensamentos ruins, né? Bem possivelmente você vai acabar gerando ainda mais pensamentos negativos ao longo do dia. Qualquer coisa que te aconteça, por exemplo, pode ser a coisa mais simples, mais boba, você já vai ter uma certa tendência a perceber, a enxergar aquilo de uma forma muito ruim, como um peso, sabe? Então, como a gente já conversou, o problema nunca é uma situação em si, e sim a forma como você percebe essa situação. Então, você pode, através da sua mente, fazer o seu dia virar literalmente um inferno, né? Mas você também pode usar a sua mente a seu favor, né? Para ter um dia tranquilo, para ter um dia agradável, criando mais percepções positivas, para que coisas pequenas ou até mesmo coisas maiores, né, não afetem tanto o seu dia, não destruam o seu equilíbrio, né, equilíbrio emocional. Eu sei que em alguns momentos, né, isso não é muito fácil, tá? Mas a gente precisa aprender a treinar a nossa mente diariamente, é um treino mesmo, para que a gente consiga mudar a nossa realidade. Você precisa mudar a sua realidade. Uma outra coisa que é fundamental é saber se colocar em primeiro lugar em alguns momentos, tá? As mulheres que se acostumam em fazer somente o que os parceiros querem, né? Mais cedo ou mais tarde começam a adoecer, a desenvolver um certo esgotamento mental. São mulheres que não se permitem desfrutar de pequenos prazeres, né? Porque elas sempre se colocam em segundo plano e por conta disso elas vão se tornando mulheres apáticas, tá? As suas necessidades, né, os seus desejos precisam ser uma prioridade. É sempre importante que você reserve um tempo para descansar, né, para fazer alguma coisa para o seu benefício próprio, né, qualquer coisa que te dê prazer, que te proporcione bem-estar físico, bem-estar emocional. Isso não é luxo, eu quero que você entenda isso, isso é uma necessidade, ok? Saiba perdoar os seus erros, isso também é muito importante, tá? Muito importante, todas nós erramos, sem exceção,
né? Nós somos criaturas, nós não somos criaturas perfeitas, né? A gente não é capaz de prever o futuro, de controlar as incertezas da vida. Às vezes a gente fica se empenhando ao máximo, né, para não falhar, mas aí quando algum deslize acontece, parece que o chão se abre, né, debaixo da gente, o coração acelera, o estômago parece que revira, né, e a gente começa a se culpar. Mulher adora fazer isso, né? Então a gente começa a jogar todos os erros na nossa cara e fica reforçando a crença de não merecimento, lembra? Então errar, gente, ajuda a gente a modificar determinados comportamentos e impulsionar o nosso crescimento pessoal. Então se perdoe as suas falhas, isso é ser humano, tá bom? Por favor. Outra coisa, saiba reconhecer os seus limites. Estabeleça limites que ajudem você a escolher quais as situações que te fazem bem, quais não fazem bem, né? Quais são suportáveis ou não, quais estão fora de cogitação. Então, em outras palavras, saber colocar limites, né, é o mesmo que ensinar aos homens como eles devem te tratar. E isso é fundamental dentro de um relacionamento amoroso, né? É um ponto realmente importantíssimo. Então, por exemplo, uma coisa fundamental é não aceite migalhas nos seus relacionamentos. Quando a gente não aceita migalhas nos relacionamentos, a gente está sinalizando para nós mesmos e para os homens que a gente tem valor e que a gente merece muito mais do que sobras, né? Que algo desse tipo está realmente fora de cogitação. A gente precisa deixar isso bem claro. Então, se você é uma dessas mulheres, ou seja, se você sente que te falta amor próprio, eu quero que você saiba que se amar, que não se amar não é o seu destino, tá bom? Eu quero que você saiba que o nosso destino, quem faz somos nós. Você pode sim e deve se respeitar e se admirar, né? Mesmo que você não tenha recebido esse reforço lá no passado, de repente com a sua criação, na sua infância. Então deixe o passado no passado. É isso, por exemplo, que eu trabalho todos os dias nos meus atendimentos de hipnoterapia lá no consultório, né? Eu ajudo mulheres como você a deixar o passado no passado para que elas possam olhar para o seu presente e alcançar o relacionamento amoroso dos seus sonhos. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, é isso que eu queria conversar hoje um pouquinho com vocês. Então coloque tudo isso em prática, tá? Se ame em primeiro lugar, se valorize, seja uma mulher forte, se torne essa mulher. Isso é muito possível e é muito mais fácil do que parece, tá bom? Eu posso te ajudar com isso, se depender de mim eu tô sempre aqui todo dia te ajudando com algum conteúdo, algum vídeo especial para poder fazer você chegar cada dia mais perto da relação dos seus sonhos, do relacionamento amoroso dos seus sonhos. Tá? Se você gostou desse vídeo, compartilha com uma amiga, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir um pouquinho essas palavras, tá bom? A gente se encontra então no próximo vídeo. Um beijo!